Olá! Ao longo dos anos, o esporte deixou de ser apenas uma modalidade e se popularizou como um símbolo do povo brasileiro. Com a evolução gradativa das transmissões de futebol, a Rádio Bandeirantes se tornou um grande exemplo de tradição e coberturas esportivas, e destaque no segmento desde os Jogos Pan-Americanos de 1956 e da Copa do Mundo de 1958. Com o passar dos anos, a transmissão ficou cada vez mais dinâmica e algo que se iniciou de forma amadora começou a crescer e desenvolver cada vez mais, principalmente nos bastidores da transmissão. Esse foi o tema escolhido pelo jornalista Lucas Taveira para a realização do seu trabalho de conclusão de curso de jornalismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie, por meio do podcast Do Estúdio ao Campo, os bastidores da transmissão esportiva no rádio. Eu sou Kathleen Teixeira e Lucas Taveira é meu convidado. O MAC Entrevistas está começando. Oi, Lucas, seja bem-vindo. É um prazer, Kathleen. Então, eu gostaria de saber qual foi a sua inspiração para escolher esse tema para o seu TCC. Então vamos lá, Kathleen, vamos falar um pouquinho de rádio, um pouquinho de esporte. Tudo começou numa conversa com o Vitor Lopato, que também estudou aqui no Mackenzie e também fez um podcast. O podcast dele foi sobre os bastidores da política no rádio. Eu, como não entendo nada de política e amo esporte, falei, vamos mudar um pouquinho isso, vou para outro caminho, vou para os bastidores do esporte no rádio, que é uma paixão minha, o rádio sempre foi. No terceiro semestre a gente tem aula de audiojornalismo aqui, né? E desde lá eu também participava do Arquibancada Mackenzie, que é um programa aqui também da rádio, e isso me motivou muito. As aulas com a professora Lenise Vilhaça, que estava aqui na época, ela que me indicou para a Band também, então um abração para a professora, e ela sempre me motivou muito a querer trabalhar com rádio. Então meu podcast não poderia ser diferente, não teria como não falar sobre rádio. E trabalhar na Rádio Bandeirantes, que é onde eu trabalho até hoje, foi um ponto assim essencial, porque tá lá dentro faz você conhecer coisas que quem tá de fora não faz ideia, né? Essa coisa da produção, hoje eu trabalho como produtor do Pulo do Gato, que é um programa que está há mais de 50 anos. Então é uma coisa só diferente. Falar do esporte não é uma coisa que eu estou muito acostumado na rádio, mas na vida eu estou direto falando de esporte, então não tem jeito. Foi tranquilo, foi uma parte assim que me deixou entusiasmado para começar a falar de rádio, para começar a falar de esporte, foi um sonho assim para mim. Nossa, nada melhor, né, do que juntar uma paixão já com outra. Uhum. Mas eu gostaria de saber o que mais te marcou durante esse projeto. Então vamos lá, são várias entrevistas. As entrevistas, ela dão um certo medinho no começo. Como vocês conhecem os alunos aqui do Mackenzie, às vezes eles deixam para a última hora. Então eu fui um desses casos, eu deixei para a última hora, não teve jeito. E primeiro semestre do TCC, no sétimo, eu fiquei só com relatório, não fiz muita coisa, e no segundo semestre ali, para entregar o TCC mesmo, foi aquela correria para marcar entrevista, e tem aquela coisa, como eu entrevistei praticamente só colegas de profissão, porque todos trabalhavam na rádio, dava uma insegurança de mandar aquela mensagem para eles e perguntar, você topa dar uma entrevista para mim? Você topa conversar comigo sobre o rádio, sobre esporte lá na rádio? Todos topavam, assim, era incrível ter essa aceitação deles, mas dava uma insegurança, essa coisa da insegurança foi me pegando assim, e a primeira pessoa foi a Isabelle Moraes, que hoje trabalha na Globo, tá arrasando lá, arrebentando, mas eu lembro que eu mandei mensagem pra ela, ela falou, claro, top, e eu tive que preparar aquelas perguntas lá, que você fica muito inseguro na hora, e foi tipo, na hora do vamos ver mesmo que eu falei, acho que eu tô pronto, acho que eu vou conseguir. E aí ela foi respondendo, foi uma coisa assim muito divertida e foi natural, foi tão natural que nas próximas eu vi que eu já estava preparado e o TCC ia rolar mesmo, aquela segurança, vamos ter um TCC. Muito legal, eu gostaria de saber, por que você decidiu falar sobre os bastidores? Eu sei que você já mencionou sobre o Vitor, mas tipo, por que essa palavra, sabe, esse ato fez você querer falar sobre isso, principalmente no esporte? Perfeito, então eu entrei lá na Rádio Bandeirantes como produtor do Bandeirantes a Caminho do Sol, que é um programa da madrugada, que vai da meia-noite às 4 e fala de tudo, um pouquinho de tudo. Como é um programa muito longo, você tem que falar de tudo, você tem que arrumar muito assunto. E o produtor tem essa missão de arrumar os assuntos, de pautar o apresentador ali. E aí eu comecei a pegar esse gostinho por quem tá ali atrás dos microfones, não fala tanto, não aparece tanto no vídeo, agora que a gente tem YouTube também na rádio, mas tá ali cortando sonora, tá ali jogando materiais na pasta, ligando para repórter. Então quem tá na produção é uma correria, é uma coisa diferente. Então daí eu falei, nossa, é um sonho, eu preciso falar sobre quem tá por trás, porque quem tá na frente das câmeras, na frente do microfone, no caso do rádio, tá aparecendo, tá sendo
é o famoso ali na teoria, né? Então quem tá por trás das câmeras, até por isso eu não entrevisto só narrador, repórter e comentarista no podcast. Eu entrevisto quem tá na central técnica, eu entrevisto os produtores também dos programas. Então é um sonho, assim, foi uma sensação incrível poder dar essa visibilidade para quem não tá tão aparecendo ali pro ouvinte. Ai, isso eu acho maravilhoso, ainda mais naquela parte que a gente às vezes acaba nem prestando muita atenção, né, em quem tá por trás das câmeras, e eles são essenciais para isso. E eu queria saber, tipo, de tudo que você podia falar sobre a rádio, tipo, sei lá, um documentário e tudo mais, para que escolher um podcast? Mesmo sendo uma pergunta que pode ser um pouquinho meio óbvia, mas eu gostaria de saber. Eu acho que eu vou te surpreender nessa. Eu não sou tão fã das câmeras. Confesso que um documentário assim não seria de bom grado para mim, eu não conseguiria fazer. Também tem a parte escrita, que eu gosto de escrever, mas o podcast, nossa, é tão fácil, conversar é tão fácil, falar é tão fácil, então foi uma coisa muito simples. E o rádio é só áudio, né? Não tem essa coisa da imagem. Então juntar essa coisa do rádio ser só áudio e a minha timidez também para frente das câmeras, para fazer um documentário, acho que foi isso que conciliou os dois, e aí foi a escolha pelo podcast. Sim, foi a cereja do bolo, né? Foi a cereja do bolo. Eu também gostaria de saber, tipo, qual foi o seu maior desafio durante as gravações? Vamos lá, montar 10 perguntas, 15 perguntas para cada entrevistado, no meu caso foram 9, dá trabalho, viu? Você tem que estudar cada um, você tem que saber por onde cada um passou. Foram 2 repórteres, Lucas e Isa, então as perguntas até que eram parecidas, mas também tem o Milton Parron, que é um jornalista que está na rádio há mais de 50 anos, então você tem que estudar toda a trajetória de vida dele, tudo que ele já fez na rádio, você tem que estudar. Também o produtor, o Bruno Migliosi, é estagiário, então o que você vai perguntar para ele, né? O que você vai buscar ali? É um desafio também. Teve o Alexandre Pretz, o comentarista, que é um cara mais fechado, assim, então como é que você aborda um cara mais fechado? É diferente. E também tem quem está por trás das câmeras, por trás do microfone, no caso. O Beto Rebeck e o Daniel Xingotti foram peças importantes, mas que na hora de desenvolver um papo, como a gente está fazendo aqui, eles não entregam tanto. Então você tem que perguntar, aí você pergunta outra vez, você vai até onde você quer chegar. Então tem esse desafio também para você conseguir aquela resposta precisa. Porque no podcast eu não fiz esse bate-papo ao vivo que a gente está tendo aqui agora. Eu cortei pedacinhos, então eu coloquei aquela melhor sonora que o entrevistado deu na resposta para colocar exatamente o que eu queria no podcast. Nossa, é que ela tem que ir colocando lenha na fogueira, né? Pra, às vezes você conseguir o que... Às vezes não é o que você espera, né? Mas tipo, o que você sabe que é essencial e que ficaria muito legal, né? Exatamente. Acho que isso também é um pouquinho difícil nessa parte, não? Muito difícil. Não, nossa, o Beto Rebeck, que é um dos meus grandes parceiros nessa empreitada aí, tanto que foi ele que sonorizou meu podcast depois, foi incrível, porque num dado momento do podcast, ele fala que a central técnica da rádio é o coração da rádio. Isso foi uma coisa que me marcou muito. Foi, tipo, quando ele falou isso na hora da entrevista, eu falei, é esse trecho que eu vou usar. Tipo, é isso. Não, eu queria saber também, tipo, qual que era a sua visão no esporte na rádio? E, tipo, se com o decorrer do seu TCC, né, do seu projeto, se isso mudou com o passar do tempo, tipo, se você começou a enxergar as coisas de uma maneira diferente, ao mesmo tempo porque você trabalha com isso. Perfeito. Falar de rádio, de escutar jogo no rádio é muito legal pra mim, porque eu sempre fui daqueles que escutava o jogo no rádio, aquela velocidade que o narrador narra, parece que todo lance é emocionante, parece que todo lance tá perto da área pra fazer o gol, e a gente sabe que não é assim, na TV é aquela coisa mais pausada, mais tranquila, e isso me fez ter uma visão diferente. O Ulisses Costa fala em dado momento que ele é narrador, né, esportivo lá da rádio, é o principal narrador, e ele fala que ele mesmo teve que se modificar conforme o tempo para mostrar para onde a bola estava. Ele cita um deficiente visual que deu esse recado para ele, que é muito interessante. No começo da carreira, ele não dava muito detalhe de onde estava a bola. Então, ele precisava melhorar isso. E um deficiente visual falou para ele, você narra muito bem, mas eu não sei onde está a bola quando você está narrando. Se ela está no ataque, se ela está na defesa. E aí ele foi melhorando isso, eu achei muito legal, porque tem muito deficiente visual que escuta a gente. Essa coisa de ser só áudio ajuda muito. Então o deficiente visual, ele tem isso, ele gosta de ouvir a rádio, e esse recado que ele deu foi muito legal, foi muito bacana. E fazer rádio é isso, né? É uma emoção, mexer com a imaginação do ouvinte. Então, falar de esporte foi uma coisa assim incrível, mudou um pouco minha visão na questão, tipo, todo o trabalho que tem por trás. Você não imagina, tipo, que tem que separar a sonora do repórter, que tem todo o trabalho da central técnica, que
tem a torcida gritando, você tem que aumentar o som da torcida para parecer que tá mais emocionante o jogo. É uma coisa assim, faz você pensar em todos os bastidores, todo aquele processo pré aquilo que você tá ouvindo no rádio de verdade. Nossa, muito legal. E né, quando você mencionou a televisão, realmente, às vezes o jogo parece que tá muito parado, parece que não tem nada emocionante. E, tipo, na rádio vocês conseguem trazer essa essência, porque, tipo, não só para chamar a atenção do ouvinte em si, mas porque, querendo ou não, o futebol tem que ser uma coisa emocionante, sabe? Aquela coisa que começa a gritar, tipo, tá ali. Então, tipo, essa parte de ser mais rápido, podemos dizer assim, essa parte de falar muito, foi uma coisa que também te surpreendeu? Surpreendeu muito. Eu também coloquei trechinhos das narrações durante o podcast. E um dos trechos é exatamente sobre isso, sobre a velocidade do jogo, que é uma coisa que sempre me chamou a atenção. Como é que ele fala tanta coisa? Como é que sai da cabeça? Parece uma rima, né? Normalmente as rimas dos rappers são assim, né? Como é que ele consegue? E o Ulisses fala que é um processo, né, de até você conseguir fazer a narração do rádio, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis no rádio. Narrar é só pra quem sabe mesmo, pra quem tem esse dom, porque é muita coisa, muito rápido, você tem que estar observando tudo que tá acontecendo, você tem que olhar a bola, você tem que olhar o juiz, você tem que dar aquele destaque que só você tá vendo, então é uma coisa assim impressionante. A velocidade no rádio é o que mais me chamou a atenção, assim, disparado. Não, eu fico impressionada que eles não se embananam no meio do negócio, fala tudo certinho, bonitinho, para que todo mundo entenda. Mas eu também queria saber, tipo, qual foi a sua maior lição ou aprendizagem que você tirou desse trabalho? Fazer rádio dá trabalho. Eu acho que é isso. Eu acho que essa é a maior lição, com certeza, viu? Você vê todo o caminho, todo o processo, até você escutar o jogo no rádio, em casa, no carro, você escuta limpinho, assim, coisa linda, né? Mas você não imagina que tem o cara que cuida do microfone, tem o cara que cuida do fio lá, que tá junto com o narrador dentro do estádio, tem o caminho do repórter para entrar dentro do estádio, porque o rádio é muito a coisa da prestação do serviço. O repórter ele não tá ali só para falar do jogo quando ele entra numa transmissão. Ele tá ali para falar do transporte público, para quem está nas mediações ali do estádio. Então, o Lucas Herrero, que é um dos repórteres, ele até cita nesse momento, tem ouvinte que não está querendo saber do jogo, do futebol. Então, ele está ali para desenvolver, para saber outras coisas. Ele está ali para saber como é que está a situação do trânsito, ele está ali para saber como é que está o clima ali perto do estádio. Então, outras coisas que você tem que desenvolver. O repórter tem essa missão e é uma coisa que fica muito claro assim durante o podcast, né? Uma coisa que é legal também falar do podcast, só para puxar, que ele simula uma partida prestes a começar. Então, é uma coisa muito, muito legal assim, que foi um dos desafios aí, pensar nesse roteiro, né? O roteiro que a gente faz ali na hora e ter essa sacada de fazer uma simulação do jogo prestes a começar. Tem hora que sai o gol, tem hora que o juiz apita, começa a partida. Então, foi um dos grandes desafios assim para mim. Não, eu tenho que dizer que isso foi uma ideia genial. Eu lembro que quando eu comecei a escutar o seu podcast, do nada já começou com barulho de torcida, eu já fiquei, nossa, gente, o que tá acontecendo? Eu já achei que tipo, ia ser só aquela musiquinha de introdução e não, você literalmente não só mostra os bastidores, mas deixa a gente imerso naquela parte de realmente como que é um jogo de futebol. Ainda mais que eu lembro, lendo o seu texto também, você explicava com toda a história do que acontecia antigamente, tipo, as pessoas, quando não, hoje, né, acho que algumas pessoas vão até lá, mas também é uma TV que fica lá, eles narrando e tudo mais. E eu queria saber se você já teve essa oportunidade, tipo, de ver essa parte, tanto eles na TV, vendo o jogo, ou indo para os estádios, vendo Sim, isso. a parte de ir para os estádios não tive essa oportunidade, seria incrível. Ainda quero ter, meu sonho é ser repórter de esporte, assim, principalmente na rádio. Então, tomara que em breve eu esteja aqui dando outra entrevista falando que eu tive essa oportunidade. Mas assistir eles fazendo essa transmissão no estúdio, que é assistindo pela TV, eu vi muito por causa da pandemia. Na pandemia não podia ir para os estádios, então a gente teve que fazer só transmissões ali assistindo pela TV. E é uma coisa diferente, né? O narrador tenta passar a mesma emoção. No rádio, para quem está ouvindo, eu acho que fica a mesma coisa, mas para quem já é do meio ali, para quem sabe, é um pouquinho diferente, né? Principalmente até para os repórteres. Em dado momento também a Isa fala, para o narrador, você está narrando o que está aparecendo. Mas e para o repórter dar um destaque diferente do que está aparecendo na TV, sendo que o narrador está tendo a mesma visão, a mesma imagem. É muito difícil, é um desafio. Pela primeira vez, né, o repórter não teve que se preocupar com o trânsito, podemos dizer assim, além do futebol. É exatamente isso. Ai, exatamente gente, isso. A pandemia, ela... Não, Nossa, ela foi péssimo. Foi forte. Qual o impacto desse projeto na sua vida pessoal e profissional? Porque você já trabalha na rádio, a gente também já falou sobre essas lições, mas tipo na sua parte mais pessoal, naquela parte que você pensa,
nossa, sabe, é tudo isso mesmo. É muito legal, assim. É aquele trabalho que você mostra pra família, que você sente orgulho de ter feito, sabe? Eu sinto muito orgulho mesmo, porque foi uma dedicação grande, assim, pensar em cada passo, ouvir os mais de 30 minutos de cada entrevista e ter que cortar cada trecho. É difícil, é complicado. Então, foi uma coisa assim muito legal para minha vida pessoal. Eu mostrei pro meu pai, mostrei pra minha mãe. Cheguei às finais do ExpoCon agora, 2023, então com o podcast foi muito legal. Foi um prazer defender lá o podcast em Niterói, no Rio de Janeiro, fazer essa apresentação. E sempre que eu tô de bobeira assim, não sei se você vai acreditar, mas eu escuto meu podcast. Eu escuto meu podcast porque é uma coisa que eu tenho prazer assim mesmo de ouvir. Foi uma coisa muito legal ver que, tipo, eu fiz aquilo, sabe? É uma sensação assim muito bacana. Ai, legal. Então, infelizmente, nosso tempo está acabando. Então, só para encerrar, eu gostaria de saber quais dicas você dá para alunos como eu, que ainda vão fazer o TCC. Vamos lá, dicas para uma pessoa que deixou para a última hora, hein? Ó, não se desespere, não precisa ter desespero nessa hora. Vai com calma, vai no seu tempo, escolha um tema que é o maior, eu acho que é um dos melhores conselhos. Escolha um tema que você domine. Muita gente no TCC quer sair da caixa. Eu tive várias amigas que quiseram sair da caixa e na hora do vamos ver, nossa, eu preciso voltar para o que eu tinha pensado, aí faz todo o relatório de novo, então é complicado. Vai no que você tem domínio. Você gosta de TV? Faz documentário. Você gosta só de áudio, de rádio? Vai para o podcast. Então, siga o que você tem mais domínio, que com certeza vai dar certo. Lucas, muito obrigada, foi um prazer ter você aqui. O prazer foi todo meu, viu, Kathleen? Foi ótimo, um bate-papo muito legal mesmo. E muito obrigada a você também que acompanhou a gente até aqui. Até o próximo programa.